2020 chegou. Você deve estar agora fazendo projeções de qual vai ser a sua rentabilidade na carteira de investimentos para este ano. É disso que vamos tratar neste vídeo. Bem-vindos ao canal, Júlio aqui falando com vocês e vamos passar por vários temas de aplicações financeiras diferentes para você ter uma ideia do que acreditamos, que será a sua rentabilidade em cada uma delas em 2020. Bom, começando pela renda fixa, aqui falando para aquelas pessoas mais conservadoras, investidores que ainda estão na poupança, no CDB do banco, na LCI, na LCA, ou até já deram um passinho para frente, já migraram para algum fundo de renda fixa. Bom, então, se você tem uma aplicação de renda fixa e é uma ótima aplicação, foi feita muito bem, você vai ter uma rentabilidade em torno de 5% neste ano de 2020. Júlio, mas isso é muito pouco. Não, é a realidade atual, É justamente a realidade frente a um IPCA, uma inflação aí em torno de 3 a 13,5%. A inflação baixa permitiu a Selic também ser trazida para baixo e esse retorno de 5% vai vir se for uma ótima aplicação. Se tiver mal aplicado ou ainda se tiver na poupança, não vai passar de 3,5%, 4% o seu rendimento. Então dá uma revisada na sua carteira de renda fixa, talvez você tenha que estender um pouquinho o prazo de alguma aplicação que está dentro dela para você procurar também rentabilidades maiores. Hoje, fazendo algumas aplicações pré-fixadas de 2, 3, 4 anos, você consegue ainda rendimentos em torno de 7 a 8% ao ano. Isso aí já dá um percentual bem acima da Selic e ainda bem acima também da inflação. Então, se você é conservador, quer continuar em renda fixa, não tem problema. Cada um tem que aplicar de acordo com o seu perfil. Mas pense talvez então em estender um pouquinho o prazo aí do seu investimento, certo? Um outro investimento que também está muito na moda, o pessoal tem procurado bastante, são os fundos multimercados. O que é isso? São fundos que, como o próprio nome já diz, ele pode investir em vários ativos diferentes, moedas, apostas em taxa de juros, até mesmo em bolsa de valores em alguns casos. Então o gestor consegue trabalhar com uma gama maior de ativos para fazer a aplicação e com isso tentar trazer um retorno melhor aí para o cotista. Então são fundos que normalmente têm uma volatilidade um pouquinho maior e por isso também podem apresentar uma rentabilidade mais interessante para o investidor. Então, se você está pensando em colocar um pezinho para fora da renda fixa, talvez esse seja o primeiro cenário, a primeira aplicação que você vai tomar contato, os fundos multimercados. O que eu espero de rentabilidade neles? Bom, depende muito de quais ativos aquele fundo pode aplicar. Tem alguns que podem aplicar em bolsa, outros não. Então cada um tem uma volatilidade, inclusive, diferente. Tem muitos fundos que também, por investir em bolsa, podem ter rentabilidade negativa. Outros mais conservadores não têm tanto risco, ao menos no seu histórico, não mostraram muitos rendimentos abaixo aí do CDI, inclusive. Então você pode optar por vários tipos de fundo dentro da categoria multimercado. O que se espera em geral para esse ano 2020 é um rendimento em torno de 5 a 8% ao ano. Então você deve ficar um pouquinho acima ali do CDI, mas também precisa aceitar uma certa volatilidade para isso. Tem um certo grau de risco. Então é um fundo que provavelmente possa dar num mês, quem sabe lá 1% negativo, no outro mês 3% positivo, falando em um que tem composição de ações, por exemplo. Então fique atento, e talvez seja uma boa alternativa para você começar a colocar um pouquinho mais de produtos moderados na sua carteira. Falando de produtos moderados, a gente também caminha para os fundos imobiliários. Você já deve ter ouvido falar, também é um produto que está entrando aí na moda cada vez mais. Por quê? Porque eles têm um rendimento mensal que entra na sua conta e esse rendimento ele é isento de imposto de renda. Hoje ainda consegue-se fundos imobiliários com rendimento em torno de 0,5% ao mês, líquido. Então se você comparar aí com a renda fixa que está dando 0,35%, 0,40% e ainda teria que tirar imposto, 0,50 em fundo imobiliário líquido é ainda uma alternativa bem interessante. Cada vez mais fazer o quê? Olhar qual fundo imobiliário, porque tem muitos fundos que já estão pagando abaixo disso.
né? Então, se você for entrar nesse mercado, selecione muito bem qual fundo imobiliário comprar, pegue a ajuda também do seu assessor para tirar todas as suas dúvidas, tá certo? E lembrando também que em fundo imobiliário tem o risco da cota, né? Ou seja, você compra aquele fundo na bolsa, aquela cota pode subir, pode cair, então além de tu ter o rendimento mensal, tu vai ter um rendimento adicional se quando você for vender a cota, né, ela estiver num preço acima, ou um prejuízo em relação ao valor aplicado se ela estiver abaixo. É como você comprar um imóvel, né? Você recebe o aluguel durante o período que você é dono daquele imóvel. Quando você for vender ele, você vai ver a que preço de mercado está sendo negociado, né? Então é algo bem semelhante a isso. Agora falando para o assunto que vocês devem estar mais aguardando, né? Júlio, e as ações? O que eu espero para o mercado de ações aí para esse ano de 2020? Bom, tem se falado muito, né? A Bolsa inclusive já vem num ciclo de alta desde 2016. Então já tivemos aí 4 anos de bolsa em alta. No passado foi um dos anos aí em que mais investidores tomaram conhecimento, tomaram coragem principalmente para fazer esse tipo de investimento, né? E talvez você esteja tomando conhecimento e coragem agora, né? E esteja se perguntando, mas Júlio, com essa subida toda que já teve, é um bom momento, né? Aí eu te conto um caso de um cliente que estava lá em 100 mil pontos a bolsa, ele disse que não queria comprar bolsa no topo. Ele perdeu toda essa esticada até 118 mil, né, que é a pontuação hoje quando eu estou gravando esse vídeo. Então, aqui o que é a ideia, né, que eu sempre recomendo para os meus clientes? É fazer alguma aposta pensando mais no longo prazo. E é isso que eu diria para você. Provavelmente, com a Selic baixa, até, né, o custo de oportunidade ele se torna baixo. Então você tem condições aí de talvez surfar ainda um período bom em bolsa, né? A gente já vê muitos analistas falando 135 mil pontos, eu já vi gente até falando 200 mil pontos para o final do ano, né? Eu particularmente acredito que a gente possa chegar aí ao final de 2020 perto de 140 mil pontos. Até eu te convido para deixar aqui nos comentários qual pontuação você acha que a bolsa vai chegar no final de 2020. Concorda comigo? 140 mil? Acha menos, acha mais? Coloca aí pra gente trocar uma ideia, ver o que vocês estão achando. Mas lembre-se sempre, apesar de a gente achar que é um investimento que vai ser um dos mais rentáveis no ano, o seu perfil de investidor tem que permitir você fazer esse investimento, né? Não adianta você querer investir em ações, mas é um investidor conservador. Eu tenho muita gente, muitos clientes aqui inclusive, que a gente assessora, que a gente sabe que são conservadores, e que agora estão se tornando muito arrojados. E eles estão ganhando dinheiro porque, concorda comigo, né? Tá muito fácil de ganhar agora na bolsa. A tendência está para cima, né? Então tá muito fácil. Quando vier algum recuo, alguma realização da bolsa, vai pegar muita gente aí de calça curta, né? E vai então mostrar realmente para essa pessoa que ela é ainda conservadora, né? Então muito cuidado, faça um planejamento de investimento em ações, não precisa colocar tudo de uma vez só, mas principalmente veja o seu perfil de investidor, se ele permite você arriscar, né? E o quanto de valor dentro do seu patrimônio você pretende arriscar. Isso é muito importante para, se vier algum recuo, você estar preparado, né? E não recebe aquela bela notícia, né, de que você perdeu tanto dinheiro na bolsa. Então faça seus estudos, tem muitas empresas de análise também com relatórios para ajudar você a identificar as melhores empresas para investir na bolsa, né? Nada garante que vai dar certo, então cabe aqui você fazer realmente seu estudo em cima de todos os materiais que você coletar, né? E tomar bastante conhecimento antes de decidir, né? Para você decidir com mais confiança de que aquilo que você está fazendo é o que realmente você considera certo, né? Volatilidade sempre vai existir, vai cair, vai subir. Você precisa estar preparado para todo esse mundo, né? Então pode ser algo novo para você, ou em outros casos pode ser que você já esteja acostumado com isso, né? E aí você está se perguntando se coloca mais dinheiro em bolsa ou se retira um pouco, né? Faça todo esse pensamento antes aí para você tomar sempre a melhor decisão. Previdência privada. Júlio, tem uma previdência privada lá no banco, ela vem rendendo bem aí há alguns anos. O que eu diria para você? Se você tem um fundo de renda fixa, dá uma revisada, tá?
essa é a hora de dar uma revisada, porque com a Selic baixa, tem muito fundo, muita aplicação que cobra uma taxa de administração elevada, ou em previdência privada até às vezes uma taxa de carregamento, que hoje já não é mais admissível, né? Ainda mais com a Selic reduzida. Então faça uma análise do seu fundo, veja se ele continua entregando uma rentabilidade interessante ou não, e você tem a oportunidade de fazer uma portabilidade, que é o quê? Trocar a sua previdência por um outro fundo de previdência que vai provavelmente render mais para frente. Tá? Então é hora de você sentar, analisar a sua previdência, porque se ela tiver em renda fixa, normalmente rende inclusive abaixo do CDI. Tá? Então você vai ter provavelmente um rendimento em torno de 3,5 a 4,5 para frente. Então senta, faz essa análise, até a gente aqui pode ajudar você nisso também, certo? Aplicações internacionais. Já é possível? Claro, com certeza que é possível. Você já tem acesso, pense, um fundo de investimento da Europa ou os melhores fundos de ações dos Estados Unidos. Você pode ter acesso a isso já hoje através da sua conta na corretora, né? E é com valores, às vezes, surpreendentemente baixos, né? Você já consegue ter acesso a mercados internacionais. Então, em um mundo cada vez mais globalizado, faz cada vez mais sentido você diversificar em ativos como este, né? E aí, principalmente fundos multimercados internacionais têm tido uma entrega de rentabilidade bem interessante. Então, tome conhecimento sobre isso, porque parte da sua carteira talvez seja interessante diversificar nesse tipo de aplicação. Então, em resumo, pessoal, faça análise do seu perfil de investidor, né? Veja se você é lá conservador, moderado, agressivo e revise as suas aplicações dentro desses perfis, né? O investidor agressivo, por exemplo, ele não tem tudo em ações, né? Ele sempre vai ter lá uma partezinha em renda fixa, vai ter a sua previdência privada pensando na aposentadoria, vai ter lá seus fundos imobiliários, fundos multimercados. Então, é hora de fazer uma análise, ver aonde esse tipo de fundo aplica, né? E fazer talvez alguma remodelagem dentro da sua carteira, né? Rebalancear alguns ativos para você estar preparado aí para este ano, tá? Então, analise seu perfil e as aplicações para compor essa sua carteira de acordo com esse seu perfil. Isso é o principal, né? E é isso que vai te deixar bem preparado aí para este ano nos seus investimentos. Gostou do vídeo? Tem alguma aplicação que eu não comentei que você queria saber? Vai ser um prazer te ajudar. Coloca aqui nos comentários, né? Qual aplicação você gostaria de saber mais? Qual é talvez a sua estimativa de rendimento? Se você pensa diferente de mim em alguma delas, das que eu comentei aqui. Ou Julia, quero saber sobre o dólar. O que você acha que vai fechar o ano? Coloca aqui nos comentários sua dúvida. Vai ser um prazer conversar com você aqui embaixo também. Fechado? Não preciso falar, né? Dá aquele like se gostou, compartilhe com seus amigos para eles também estarem preparados para 2020 da melhor forma possível. A gente sempre quer ver todos os amigos e clientes aí satisfeitos, né? E de novo, dentro do seu perfil. Grande abraço, fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!